o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, é responsável por 6 milhões de mortes todos os anos. Pessoas de qualquer idade podem ser surpreendidas com ele, inclusive recém-nascidos. Esse é o nosso tema de hoje no quadro Fala, Doutor. O neurologista Pedro Magalhães é quem conversa com a gente sobre AVC. Boa tarde, doutor. Boa tarde a todos os espectadores. É uma honra estar aqui conversando sobre o AVC, essa doença tão importante e que mata e incapacita tantas pessoas no Brasil. A gente viu ali 6 milhões de pessoas todos os anos no mundo, mas no Brasil é a principal causa de morte, né, doutor? Infelizmente, no Brasil continua sendo a principal causa de morte. Os pacientes que têm AVC tem grande chance de ficar sequelados. Para a gente ter uma ideia de um indivíduo que sofre um AVC, ele tem, na maioria das vezes, não volta a trabalhar, 70% deles ficam afastados das atividades laborais. Isso é um peso não só para o indivíduo, que isso é incalculável, é intangível quanto isso prejudica o indivíduo e sua família, mas para o sistema previdenciário, para o sistema público de saúde, isso tudo acarreta de um custo excessivo, né, de mortes ou incapacidade que poderiam ser, sim, evitadas, né, com a prevenção e o adequado tratamento. Entendi. Agora, doutor, o que causa o AVC, né? Porque, como eu falei ali, então, pessoas de qualquer idade estão, né, propícias aí a ter o AVC a qualquer momento da vida, desde recém-nascidos até idosos, né? Justamente. O AVC pode acontecer em qualquer faixa etária, né? E ele é mais comum nas faixas etárias da população mais idosa, porque elas vão adquirindo fatores de risco durante a vida, e isso aumenta o risco dessa pessoa desenvolver um AVC, que popularmente é chamado de derrame, né? Então, o diabetes não controlado, a hipertensão não controlada, o tabagismo, o colesterol alto, o sedentarismo, tudo isso faz com que a pessoa tenha um risco aumentado de AVC. E esse risco, com o passar do tempo, vai se acumulando, e é por isso que a população mais idosa acaba sofrendo mais com a doença. Para a gente ter uma ideia, 1 em cada 6 pessoas vão ter AVC. Então, a gente pensar no nosso ciclo de amizade, na nossa família, alguém, provavelmente, do ponto de vista matemático, vai ter um AVC. Nossa, se a gente pensar assim, a gente fica até meio assustado, né? É assustador, porque... mas infelizmente essa é a taxa de ocorrência da doença na nossa população. É um grande número mesmo, né? Muito grande. E um fato que é muito importante, acho que é um ponto que a gente tem que lembrar aqui, que o doutor Pedro estava me contando, que de todo o Brasil, apenas 2 cidades têm o atendimento apropriado, profissional mesmo, pro AVC no SUS, né? E Joinville é uma delas. É uma delas, né? Isso é uma grande honra, né? Um privilégio de poder contar isso para a nossa população, de que no ambiente SUS, né, nós temos todos os recursos de primeiro mundo para lidar com o paciente com AVC. E é claro, o ideal seria prevenir a doença, controlando a diabetes, o colesterol, e a pessoa não ter um AVC. Mas no momento que acontece a doença, felizmente aqui na nossa cidade nós temos os melhores recursos disponíveis para tratar esse indivíduo. Que ótimo. Em quais pontos, então, além do Hospital do SUS, que é o São José, que tem esse tratamento, né? Tem outros 2 que você estava me falando que faz esse atendimento rápido aí, né? O mais importante do atendimento do AVC é o tempo. No SUS nós temos o Hospital Municipal São José, e nos setores privados, o Hospital da Unimed e o Hospital da Helena estão altamente capacitados, com equipes muito bem treinadas para lidar com o AVC. O mais importante de uma pessoa que tem uma suspeita de AVC é procurar o atendimento rapidamente, porque quanto mais rápido ela for tratada, menor vai ser a chance de uma sequela neurológica. Maior é a chance dela se recuperar e voltar a ter uma vida completamente normal. Dela não ficar com nenhuma sequela. Justamente, se ela procurar muito rápido o atendimento, a chance dela se recuperar completamente existe e é bastante elevada. Claro que se ela perder tempo, demorar para procurar o atendimento, essa chance vai diminuindo e a maioria das pessoas vão ficar com alguma sequela ou até mesmo morrer da doença. Da doença, né? E agora os sintomas, né? Como a pessoa sabe que ela está tendo um AVC, doutor? Esse conhecimento desse sintoma pode realmente salvar uma vida. Então é muito importante que o espectador preste atenção nisso, porque é muito simples identificar que uma pessoa está tendo um AVC. Se uma pessoa subitamente fica com a boca torta, se a pessoa subitamente fica com dificuldade de levantar um dos braços, fraqueza em um dos lados do corpo ou subitamente dificuldade para falar, essa pessoa está ou pode estar tendo um AVC, né? E isso já gera uma necessidade de uma avaliação
médica urgente, né? Então, se alguém suspeita que está tendo um AVC, o ideal é que ligue para o SAMU no número 192, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e aí o SAMU está capacitado para receber esse paciente e levá-lo rapidamente para o hospital apropriado para o tratamento. Para o tratamento. Então, quanto antes for feito o tratamento, menos chance de ter alguma sequela a pessoa vai ter. Até, e você estava comentando comigo aqui um pouquinho antes, que se o tratamento foi feito, o atendimento, né, em até 2 horas, a pessoa tem 91% de chance de não ter nenhuma sequela. Isso é fantástico, né? Hoje em dia nós temos um tratamento tão efetivo para o AVC, mas tão efetivo que se a pessoa chegar muito rápido no hospital, ela tem até 91% de chance de ficar sem sequelas e voltar a ter uma vida normal. É claro que se eu perder tempo no atendimento, esse paciente vai diminuir a sua chance de recuperação e provavelmente vai ficar com sequelas ou até mesmo não sobreviver a esse evento vascular cerebral. Agora, doutor Pedro, a gente não pode negar que a prevenção está na nossa maneira de levar a vida, né? Com certeza. A melhor prevenção. Então, quais são as dicas, né? Quais as recomendações para o pessoal de casa para tentar evitar essa doença aí que mata tanto, né? Esse acidente que mata tanto? As dicas são, eu garanto que os espectadores já conhecem, né? Que é tentar ter uma vida sem estresse, dormir bem, ter uma alimentação saudável baseada em frutas, verduras, pouca gordura, pouco álcool, evitar o tabagismo, fazer atividade física diariamente, né? Tudo isso vai diminuindo o risco de uma pessoa ter AVC. Então, no decorrer da sua vida, se a gente diminui dessa forma a chance de ter um AVC, provavelmente ela não vai ter, né? Ou se tiver, vai ter um AVC muito mais leve do que poderia ser. Tá certo então, doutor Pedro. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Falamos aí de AVC e do atendimento aqui em Joinville. Só pra gente relembrar, então no caso de sofrer algum desse tipo de problema, 192 é a solução. 192, o SAMU está apto para atender. Está apto para atender. Muito obrigada, doutor Pedro. Ótimo, obrigado.